Fala pessoal, Fagner aqui. Recentemente eu tive uma reflexão que eu quero compartilhar aqui com vocês. E ela é bem simples até. Basicamente eu percebi que nos últimos meses o meu objetivo, os meus objetivos no geral, têm mudado bastante. E eu não vejo isso de uma maneira muito positiva. Tipo, é como se eu estivesse me tornando uma pessoa mais pé no chão, mas eu acho que é mais questão de eu estar sendo menos otimista. Eu sempre tive a visão de que eu vou ser uma pessoa extremamente bem-sucedida e eu associo isso como uma conquista mesmo, não como não pelo foco pelo bem material, é mais uma conquista pessoal. Eu gosto do processo de você se tornar uma pessoa sucedida, não é simplesmente ter sorte, pronto. Você tem que se desenvolver, você tem que aprender várias habilidades e tudo mais. Então, eu sempre tive essa mentalidade. E aí, eu percebi recentemente, quando eu estava basicamente numa conversa pessoal, que os meus objetivos antes, eles eram muito maiores do que são hoje. Apesar de hoje eu ser uma pessoa muito mais, como eu posso dizer, muito mais habilidosa. Hoje eu sou muito mais habilidoso do que eu era antigamente. Isso é óbvio, né? Mas é um nível extremamente muito diferente. E eu não sei se essa mudança de nível de objetivo é devido ao conhecimento, no sentido que quando você é ignorante, para você tudo vai ser fácil, e aí você imagina coisas muito absurdas. Eu não sei se é isso ou se é o ambiente me moldando, porque, por exemplo, eu sempre tinha muita mentalidade de ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, e eu percebi que foi diminuindo e o meu ambiente foi meio que aumentando no sentido de ser menos favorável a esse tipo de prosperidade. As pessoas que hoje estão em volta de mim são pessoas que não têm esse objetivo. Então eu fico me perguntando se essa mudança é devido ao ambiente, porque se hoje eu sou muito mais habilidoso do que antes, por que minha fé, meu objetivo, meu desejo não são ainda maiores? Por que eles estão diminuindo? E eu digo isso porque hoje em dia, quando eu abordo alguém assim para conversar, alguma pessoa próxima, se eu falo para ela que eu tô diminuindo, que eu tô indo mais devagar, eu percebo que essas pessoas sempre apoiam essa decisão. Mas quando eu tô indo muito para frente, que eu tô querendo muita coisa, eu não vejo aquele negócio tipo, vai dar certo, tipo, a pessoa torcendo por mim. Óbvio, as pessoas torcem por mim, mas eu não vejo incentivo para eu ir ainda mais longe, sabe? E hoje em dia só tem pouquíssimas pessoas, acho que isso é normal, né? Mas tem pouquíssimas pessoas que ainda têm essa motivação, essa garra de querer ir ainda mais longe. E eu fico pensando o como isso me afeta, porque eu lembro nitidamente quando eu tinha essa mentalidade mais de, eu acreditava mais nisso tudo, eu trabalhava muito mais, eu me dedicava muito mais, eu fazia muito mais coisas, então é como se eu fosse mais ativo. E hoje em dia, que eu tenho menos desejo, por assim dizer, eu não acho que isso é algo quantitativo, mas comparando com outro, é bem menor hoje em dia. E eu percebo que eu trabalho bem menos, que eu faço menos coisas, que eu não fico arriscando tanto. Então, eu fico me questionando muito se essa parte mental de você, do quanto você quer alguma coisa, do quão longe você quer e se isso afeta o seu dia a dia. Obviamente afeta, mas entender se afeta o suficiente para ser impactante, sabe? E eu ainda não cheguei numa conclusão, mas eu percebo que, olhando para trás, vendo as fases da minha vida, eu percebo sim que quando eu tinha esses objetivos extremamente gigantes, eu dava muito mais passos. Só que vem aquele negócio. Eu não sei se eu dava muito mais passos porque eu estava no começo, e no começo é fácil de você progredir, ou se era porque eu realmente tinha, ou se era porque a mentalidade mesmo de querer muito, muito mais era impactante, sabe? Então, eu tô nessa reflexão, tô tentando entender, porque eu tô na fase da minha vida onde eu tô buscando muito
poder melhorar cada vez mais. Sempre foi assim, mas hoje eu percebo que eu não melhoro tanto. É complicado, é complicado. Eu quero poder entender mais dessa parte mental das coisas, porque eu acredito muito que a mente, ela é o primeiro passo para você conquistar qualquer coisa. Porque se não acontece na sua cabeça, como é que vai existir no mundo real, sabe? Se você não acredita que você consegue, sei lá, correr 5 km, como é que você vai fazer isso na vida real? Não tem como, não existe. Você tem que conseguir imaginar aquilo para você conseguir fazer. Você pode até tentar, mas você não vai chegar lá. Então, eu tô mais focado nessa parte mental, nesse desenvolvimento, para conseguir trazer mais impacto nas coisas que eu faço. E, tipo, eu acredito que você poder entender como funcionam as coisas é mais fácil de você conseguir calibrar para o caminho que você quer. Eu quero poder trabalhar mais, eu quero poder focar mais no trabalho, eu quero poder me dedicar mais. Então, se eu conseguir descobrir quais são os fatores que mais pesam na balança, eu consigo me alinhar para poder focar nesses objetivos que eu falei. E, bem, eu não sei, eu percebi também que, eu não sei se, acho que eu não sei se eu falei, porque eu tô no meu terceiro vídeo já, mas eu percebi que o ambiente, ele molda muito como você vive. Porque, por exemplo, eu sei que é óbvio, mas às vezes não é. Às vezes é o óbvio que a gente precisa ouvir. Mas, enfim, eu percebi que por conta do ambiente, muitas das minhas atitudes elas vão mudando. Eu, por exemplo, quando eu me mudei recentemente, e quando eu tava na outra casa, ela era maior, eu tinha minha própria suíte, master e tudo mais. E aí eu me cuidava muito mais lá, em questão de fazer skincare, higiene pessoal, eu me cuidava muito mais. Agora aqui, nessa casa que eu tô, o banheiro principal ele é dividido, então todo mundo pode usar. Aí eu já não, desde que eu vim pra cá, eu não fiz skincare uma vez. Ó, dá até pra ver aqui as marcas e tudo mais. Não fiz uma vez, não toquei uma vez nos produtos que eu tenho. A única coisa que eu faço é lavar meu cabelo, né? De resto eu não faço nada. E aí eu fiquei pensando, caramba, como o ambiente que você vive pode te moldar, né? Porque pode ficar. Eu não sei se é porque é mais fácil, era mais fácil, mas essa diferença é absurda, cara. Eu saí de uma pessoa que me cuidava diariamente para uma pessoa que não se cuida mais. Só porque eu não tenho mais o mesmo ambiente que eu tinha antes. Não é porque eu não tenho mais os produtos, é porque eu não tenho mais o ambiente que eu tinha antes. E tem muita coisa que me incomoda quando tem essa troca de ambiente. E aí eu fico pensando se às vezes não é melhor a gente lutar para trocar um ambiente para que a gente consiga então prosperar, ao invés de buscar prosperar para então trocar o ambiente, entende? E essas são esses pensamentos que eu estou tendo recentemente. Eu estou tentando me aprofundar mais neles para conseguir me entender, né? Porque, como eu falei, né, tá bem mais difícil para mim para poder trabalhar e tudo mais. Então, eu espero conseguir chegar em boas conclusões e conforme eu for tendo novas reflexões e colocando em prática as ideias que eu tiver, eu vou trazendo mais vídeos para vocês. E, bom, é isso. Obrigado para quem assistiu e tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Tchau.